Olá, tudo bem? Meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanham já há algum tempo, é um prazer mais uma vez estarmos juntos. Para você que tem acesso a essa apresentação, a esse vídeo, nesse momento também, muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que nós possamos passar um espaço de tempo meditando sobre a palavra de Deus. É o nosso intuito, é o nosso objetivo. Se você tem acesso a esse vídeo no domingo, que Deus te abençoe. Se durante a semana, no seu espaço, enfim, do trabalho ou em casa, ou quando for possível, você receber esse vídeo, o nosso intuito, o nosso objetivo é que Deus te abençoe e que a meditação da palavra de Deus faça bem ao seu coração. Bom, muito bem, nós vimos nesse espaço de reflexão bíblica, como falei, conversando sobre os fundamentos da nossa teologia. Esse espaço terminou e nós agora começamos um novo módulo, vamos assim dizer, uma nova abordagem de temas ligados, evidentemente, à nossa fé, mas deixando um pouco a estrutura teológica de como nós articulamos o discurso sagrado da nossa relação com Deus. Agora nós vamos mergulhar dentro do universo da nossa alma. O título seria, A Academia da Alma. Vamos tentar compreender, vamos tentar entender como é viver uma vida espiritual plena diante desse desafio de estarmos com o Senhor num mundo onde nós não podemos nos conformar, nesse presente século, onde nós somos igreja militante e igreja triunfante, mas estamos aqui para transformar o mundo e não sermos transformados por ele. Digamos assim, esse choque, essa tensão, ele se manifesta, ele se estabelece na dinâmica do desafio de viver uma fé concreta, mas que parte de uma relação interna. Se nós estávamos outrora preocupados com os fundamentos da nossa teologia, de como é que nós articulamos a nossa relação com Deus, agora nós estamos querendo compreender essa relação dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, dentro do que nós somos e como nós nos entendemos. Por isso eu queria, nesse momento, primeiro, fazer uma saudação para todos vocês que nesse momento têm essa experiência abençoadora de estar conosco. Bom, o primeiro passo para que nós possamos entregar tudo na mão do Senhor, para que nós possamos compreender a questão da alma, é primeiro, como falei, entregar tudo na mão do Senhor. E é verdade, irmãos e irmãs, entregar tudo na mão do Senhor é algo que a gente vai ver, tem as suas complexidades, tem os seus dilemas, os seus desafios. É interessante, algum tempo atrás, eu estava lá na terra do presbítero Ezequias, nosso queridíssimo amigo, decano do conselho, que, aliás, aproveito o ensejo de fazer aqui uma saudação ao nosso querido presbítero e também a toda a sua família nesse momento. E eu estava, viu, Ezequias? Eu já contei isso na igreja, o irmão e a irmã que já estiveram por lá já ouviram isso. Eu estava tirando umas férias lá na terra dele em Fortaleza, e eu estava tomando café da manhã no hotel para poder esperar o transfer e poder fazer lá o passeio que eu tinha combinado. E eu estava olhando assim ali naquela praia do Meireles, não sei se quantos conhecem, aquele calçadão. Daqui a pouco veio um monte de pessoas assim, todos com uma camisa amarela, mas eram 200 pessoas, eu não sei quantas, andando assim. Eu achei aquilo interessante, não entendi aquilo. Quando chegou no dia seguinte, eu estava também de manhã, nessa mesma circunstância, e passou também um grupo de pessoas, eu não sabia se era o mesmo grupo, agora todos com camisa vermelha. Eu falei, o que é aquilo? No terceiro dia eu já fiquei curioso e apareceu o mesmo grupo, ou um grupo, até então eu não sabia, com camisa verde. Eles trocavam as cores das camisas. Eu chamei o garçom e perguntei, olha, o que está acontecendo? Não, esse aí é o grupo dos ex-tressados. Ex-tressados. Falei assim, o que é isso? Não, todo dia de manhã eles se reúnem
e fazem uma caminhada aqui no calçadão. Mas o que significa isso? Não, isso aí é um grupo de pessoas que infartaram, sobreviveram ao infarto, e eles, todo dia de manhã, eles se reúnem, é uma associação que eles compuseram, eles fazem uma caminhada e distribuem folhetos, etc., convidando as pessoas a uma vida saudável, tendo em vista que o estresse, a ansiedade pela vida, os levou ao infarto, e eles resolveram mudar, eles resolveram trocar a percepção, a atitude diante da vida. Eu saí dali, meus irmãos e minhas irmãs, aquela visão, né, digamos assim, ela jamais saiu da minha mente, tanto que eu estou aqui compartilhando. E é verdade, minhas irmãs e meus irmãos, o estresse, né, a ansiedade, eles são dilemas não só do nosso tempo moderno, mas são dilemas do ser humano, né? Não só da nossa vida corrida, do fazer tudo ao mesmo tempo, da dificuldade de uma alimentação saudável, etc. Aliás, falando nisso, eu tinha um colega, tenho ainda, né? Graças a Deus ele está vivo. Ele, enfim, por conta da vida lá, ele começou a engordar, chegou a 150 quilos. E um belo dia eu estava conversando com ele, mais um outro colega, e nós falamos para ele: puxa, mas por que você não faz uma dieta, rapaz? Isso está causando problema para a sua saúde. Eu disse: não tenho tempo, a vida é tão corrida. Aí o outro colega falou para ele assim: olha, você vai mudar de opinião quando você tiver o primeiro infarto e você sobreviver. Porque quando a gente deixa a saúde para segundo plano, as questões são complexas. Esse rapaz depois tomou as medidas, buscou auxílio médico, evidentemente se submeteu a uma cirurgia para poder reverter o quadro, e hoje, graças a Deus, ele tem uma vida saudável. Enfim, claro que na mão do Senhor, nós não sabemos o tempo que nós temos, mas ele foi um bom gestor do corpo, não é? Da saúde que Deus lhe deu. Nesse ambiente de academia da alma, a grande questão, irmãs e irmãos, é como é que nós nos posicionamos diante dos desafios da vida, do estresse, da ansiedade. Esse estresse e essa ansiedade, eles são muitas vezes provocados pelo tempo moderno, mas eles são comuns da vida. Veja, o adolescente, quando está na época de escolher a faculdade, né? Quer dizer, o que vai fazer a vida inteira, enfim, com quem eu vou me casar, compro uma casa ou não compro, viajo ou não viajo, estou esperando o resultado de um exame, né? Enfim, e aí aquela ansiedade que se estabelece. Eu fiz um concurso e é importante, enfim, quer dizer, todos esses passos, digamos assim, pela trajetória da vida, todos eles geram, naturalmente, uma expectativa, uma ansiedade por aquilo que vai acontecendo. É natural. A despeito, como já falei, e queria frisar mais uma vez, da questão do dilema do mundo moderno, né? Nós vivemos uma sociedade do cansaço, né? Onde muitas pessoas fazem tudo ao mesmo tempo e acabam sendo tomadas por esse rolo compressor da vida, como ela se estabelece. A reflexão de hoje, ela tem como eixo central um versículo muito conhecido nosso, lá do Salmo 37, o verso 5º, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Vou repetir o texto, muito conhecido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A questão é o seguinte: como é que nós entregamos o nosso caminho na mão do Senhor? Essa é uma complexidade, esse é um desafio que não é dos mais simples. Em princípio, não é, digamos assim, numa lógica racional, enfim, não haveria o que questionar quanto a esse aspecto. Mas, de fato, de verdade, isso não é, de maneira pragmática, de maneira relacional, uma situação que nós possamos ter como sendo simples. O tema, ele enseja algumas percepções, algumas perspectivas, como, por exemplo, quando nós olhamos para os outros,
e começamos, minha irmã e meu irmão, a mirar a nossa realidade com a realidade que acontece dos outros. Eu trabalho, mas quem é promovido é meu colega. Eu me esforço, mas quem é reconhecido é alguém que eu, na minha avaliação, mereceria menos do que eu. E isso cria uma situação de ansiedade, de inconformismo, não é? Quando nós olhamos para os outros prosperarem, por exemplo, puxa, por que eu não tenho um carro novo? Por que eu não tenho saúde? Eu faço tudo certinho, o que está acontecendo comigo? Qual é o problema? Ou quando muitas vezes nós olhamos para os ímpios. A questão é uma questão, se me faço bem entender, de perspectiva, de onde e como e para quem e como nós olhamos. Né? Olhar para o ímpio, muitas vezes quando o ímpio prospera, diante do cenário que nós constatamos, é uma realidade que machuca, que cria insatisfação, não é? Enfim, quando nós olhamos para as nossas condições, caramba, eu trabalho, eu me esforço, eu passo por uma série de dificuldades e não consigo resolver essas questões que estão diante de mim. Tudo isso, minha irmã e meu irmão, olhar para os outros, olhar para os ímpios, olhar para as nossas condições, tudo isso é um elemento de fomento daquilo que, enfim, tem sido um dos desafios dessa nossa contemporaneidade, que é a questão da ansiedade. É interessante, uma vez eu vi uma frase dessa de caminhão, gosto de ler essas frases, eu nunca entendi o porquê, mas enfim, eu tenho esse gosto, vai saber o porquê. Não é? Já até tive espaço de compartilhar com a igreja quanto a isso. A frase dizia assim: não perca tempo falando para Deus dos seus problemas. Perca tempo falando para o problema do seu grande Deus. Às vezes perdemos tanto tempo, gastamos tanto tempo falando para Deus os nossos problemas e nós esquecemos, a ideia da frase é essa, de falar para o problema que nós temos um Deus que é maior que todos eles, que é um Deus que supre todas as coisas. Eu estava vendo, enfim, estudando, lendo um texto do reverendo Ed Renekiewicz, e ele estava dizendo uma coisa que eu acho que é verdade. Muitas vezes nós temos um problema, mas é diferente ter o problema e o problema ter você. É muito diferente você ter um problema de você morar dentro do problema, você ser tomado, você ser propriedade do problema e só viver com essa dimensão do problema. Quando isso acontece, minha querida irmã, meu querido irmão, essa é uma questão que a gente tem que meditar, digamos assim, de maneira direta. Por que a nossa ansiedade se estabelece? Será que Deus esqueceu de nós? Será que nós não temos valor para Deus? Nós achamos que não. No fundo, essa que é a verdade, ainda que a nível racional nós tenhamos a compreensão de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que Deus nos amou desde a fundação do mundo, que Deus sabe o que nós precisamos, parece que lá no fundo nós temos uma dificuldade de realizar esse contexto e ficamos inseguros diante das dificuldades que aparecem na vida, como se Deus tivesse esquecido de nós. É interessante que o texto clássico, nesse particular, Mateus 6, quando Jesus fala assim, olha, não fiquem ansiosos pelo que devem comer ou vestir, porque Deus, Ele cuida das aves do campo, Deus cuida dos lírios do campo, cuida das aves do céu. Quer dizer, Deus está cuidando de tudo e de todos. Qual é a dificuldade que vocês têm de descansar num Deus que não esquece de vocês? Aliás, é interessante, tem um filme antigo, não sei se você lembra dele, eu não vou arriscar falar o nome do artista, porque o meu inglês é um inglês precaríssimo, né? Minha pronúncia, então, é mais frágil ainda. Mas um filme muito conhecido chamado Esqueceram de Mim, lembra disso?
Era um filme muito engraçado, depois teve o Esqueceram de Mim 1, 2, 3, ele teve continuação. Mas parece que nós somos o protagonista do filme, como se Deus esquecesse de nós. Deus tem uma família tão grande, Deus tem tantas coisas, que Deus esqueceu de mim, que Deus esqueceu de você. E aí a ansiedade, porque as coisas não acontecem no tempo que nós projetamos, que as coisas não acontecem da forma como nós pensamos, que as coisas não se articulam e não se tornam realidade diante daquilo que nós esperamos. E essa ansiedade se estabelece. E aí o que acontece, meus irmãos e minhas irmãs? Quando nós temos essa realidade, nós temos que... me parece que seja o nosso encontro bíblico de hoje, quando nós estamos tratando de como entregar o caminho ao Senhor. Ora, irmãos e irmãs, não dá para entregar o caminho pela metade. Não dá para entregar 80%, 90%, 95%. É preciso entregar o nosso caminho ao Senhor, como diz o salmista, integralmente. Integralmente. Fazer aquilo que Søren Kierkegaard, né, o antigo teólogo existencialista, dizia: é preciso dar o pulo, o salto no escuro, o salto da fé, sabendo e crendo que lá no fundo, naquela escuridão que nós estamos pulando, Deus estará de braços abertos para nos segurar. Não adianta, minha irmã e meu irmão, trocar o nosso fardo pesado com o Senhor, trocar o nosso fardo de difícil suportabilidade, vou assim dizer, com o Senhor, tem que ser um ato integral. Eu gosto muito quando passo aqui, às vezes, na beira da praia, vejo as pessoas andando, às vezes eles colocam uma mochila com peso. Interessante isso. E eles ficam andando, as pessoas, né, que estão ali fazendo exercício, eles colocam uma mochila com, sei lá, com 4 quilos, 5 quilos, 6 quilos a mais. E vão andando para poder, enfim, ter um exercício que seja mais efetivo, uma condição física mais plena. Eu não entendo disso, mas é o que eu imagino que seja. E sabe, minha irmã e meu irmão, muitas vezes eu e você fazemos isso. Nós colocamos uma mochila de peso nas nossas costas, quando, de fato e de verdade, nós não fomos criados para isso. O fardo do Senhor é leve. O reverendo Cid gosta de dizer que quando nós não fazemos isso, nós somos arrastadores de corrente, passamos a vida inteira carregando aquele peso, porque nós não queremos entregar, meus irmãos e minhas irmãs, o problema, que pode ser um problema de saúde, pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema de ansiedade, de depressão, pode ser um problema psicológico, pode ser um problema econômico, qualquer que seja o problema. Trocar o fardo com o Senhor é reconhecer, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus tem a condição de mudar a nossa realidade. No fundo, quando nós temos essa recalcitrância, vou assim me fazer entender talvez, quando nós temos esse ânimo dobre, quando nós ficamos hesitando em trocar o fardo com o Senhor, quando nós não tomamos o salto no escuro que fala Kierkegaard, nós estamos nos dispondo, melhor dizendo, a carregar um fardo que não é nosso. Porque o fardo que Cristo coloca para nós carregarmos é leve. O fardo pesado ele levou na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram perdoados. A culpa foi toda vencida. E, minha irmã e meu irmão, nós temos que compreender aquilo que a oração do Pai Nosso faz. Ela cura o nosso coração. Não sei se você já parou para pensar, sobre isso. Diz a oração do Pai Nosso: dá-nos o pão nosso de cada dia. Esse é o ponto. Minha irmã e meu irmão, o que nos alimenta, o que nos sustenta é o pão. Ah, mas ele não tem manteiga, Eduardo.
Deus nos dá o pão. Ele não tem o queijo, não tem o presunto, Deus nos dá o pão. Nós tanto somos, talvez, como aqueles que estavam no deserto, reclamando que não aguentavam mais comer o maná, não é verdade? Não lembravam de que Deus estava dando maná no meio de um deserto. E ficavam reclamando, porque o cardápio não estava mais, digamos assim, prazeroso ao nosso paladar. Ah, meus irmãos, é fundamental nós termos a percepção, e não há nada de errado em buscarmos, digamos assim, melhorar, ou buscarmos progredir, em termos sonhos. E esses sonhos são sempre bem-vindos, mas viver a angústia, né, digamos assim, com um certo espírito capitalista, de que aquilo que nós não podemos ter é o que vai fazer a nossa felicidade, que a nossa felicidade ela está alicerçada, posta em ter coisas, em fazer coisas. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos viver esse ambiente da ansiedade, da insatisfação. Eu me lembro, e eu peço a gentileza de todos, não só dos irmãos da igreja, mas aqueles que vão ter acesso a esse vídeo. Eu me lembro que eu morava em Madureira, não é? E eu pegava 2 ônibus para ir à igreja em Botafogo. Quantas vezes fiz isso? Eu me lembro que o coral Marcelo Ganter ensaiava depois do culto da noite. Então o culto terminava às 7 horas, 7h40, o Marcelo Ganter ensaiava com Tiolita, não é? Que Deus já abençoe, Tiolita, um beijo na senhora, viu? Que nós ensaiamos até quase 10 horas da noite, eu saía de lá, ia para Voluntários da Pátria, pegava um ônibus, não é? Até a Central do Brasil, e depois de lá pegava um ônibus até Madureira. Fiz isso várias vezes. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje, com a bênção de Deus, eu tenho um carro que posso me locomover com ele. Mas vejam, minha querida igreja presbiteriana de Botafogo, e o meu irmão e a minha irmã que vão ter acesso a essas reflexões. O fato de eu pegar 2 ônibus e o fato de hoje eu ter um carro, isso não mudou o prazer de ter o meu coração na presença do Senhor. Meus irmãos, não é o banco do meu carro que é mais confortável que o banco dos ônibus que eu pegava que faz a diferença para me trazer paz no coração. Se hoje eu estivesse ainda tendo que sentar no banco dos ônibus, amém, glória a Deus. Não há, meus irmãos e minhas irmãs, a composição de uma vida plena nesse ambiente das coisas que vão acontecendo. Por isso, entregar na mão do Senhor a nossa vida, a nossa alma, é o primeiro passo para vencer esse grande desafio da nossa modernidade, que é a ansiedade. Mas sabe, minha irmã, meu irmão que me ouve, você que participa da nossa escola bíblica e já nos acompanha com algum tempo, existe no fundo, não sei se me faço entender, existe, eu acho, um equívoco, me permitam, grave, não é, relevante, importante naquilo que nós estamos aqui examinando. O salmista diz assim, nós lemos há pouco, né? Eu vou mais uma vez voltar a ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não é isso? Confia nele e o mais ele vai fazer. Na verdade, não sei se você concorda comigo, existe um equívoco aí. Né? Na verdade, não estou dizendo que a palavra de Deus está errada, mas a compreensão nossa precisa evoluir. Na verdade, e eu queria que você pensasse sobre isso, nós não estamos entregando na mão do Senhor aquilo que é nosso. Não estamos. Nós estamos entregando um caminho que não é nosso. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o salmista. Na verdade, pense nisso, minha irmã. O nosso caminho não é nosso, o nosso caminho é do Senhor. Sempre foi dele. Não temos nada que seja nosso. Não temos nada que nos pertença. Nós não nos pertencemos. Nós somos pertencimento do Senhor. Por isso,
Quando nós, e o salmista está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, compreenda que você está percebendo que o Senhor é o dono do seu caminho. Quando nós percebermos que Deus é Senhor do nosso caminho, da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo, da nossa saúde, aí nós vamos compreender aquilo que o Salmo 23 diz. O Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor, você conhece, nada me faltará. Na verdade, mais uma vez, na verdade, existe uma compreensão que tem que ser, digamos assim, amadurecida. O que o salmista está querendo dizer, eu proponho essa reflexão para você, é o seguinte, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso mais de nada, porque basta que o Senhor esteja me pastoreando, porque tudo que eu necessito, o Senhor disponibiliza para a minha vida. Eu não preciso ficar preocupado, nem pedindo nada. O Senhor me basta, o Senhor é meu pastor e eu não preciso mais de nada. Minha irmã e meu irmão, nessa trajetória desse tema chamado Academia da Alma, o desafio em todos os capítulos que nós iremos desfrutar é esse desafio de entregarmos o nosso coração, que não é nosso, nas mãos do Senhor e viver na plenitude a bênção do pastoreio desse bom pastor que é o que nos basta e nada nos faltará. Você aceita esse convite? Então esteja conosco, não nos abandone, fique conosco aqui nesse espaço de reflexão bíblica e que essa palavra chegue até você, onde você estiver, como você estiver e que ela faça bem ao seu coração. Que Deus te abençoe. Amém, minha irmã e meu irmão.